Bom dia, Adriano. Tranquilo? Me escuta direitinho aí? Bom dia, Adriano. Tranquilo? Escuta. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Fernando. Só quero saber se vocês estão me escutando bem, porque nós vamos fazer uma apresentação, vamos dizer assim, simultânea no YouTube e no Instagram. E aí estão os dois ligados aqui. Então, tranquilo. Nós já vamos iniciar, então. A ideia nossa é iniciar no horário, né? Eu só estava fazendo o ajuste aqui. Então, vou colocar ao vivo aqui no Instagram também. Nós já vamos iniciar aqui a aula, ok? Bom, então, hoje nós vamos falar, né, a respeito do treinamento de força para atletas de endurance. E N caminhos, né? O treinamento de força pode seguir pensando na ajuda, né, do atleta de endurance, que, dependendo do tamanho da prova, é lógico que entram características de treinos diferentes ou métodos diferentes. Por exemplo, esse treino de força, ele é um treino de força pura, ele é treinado com peso livre, tipo agachamentos, afundos, levantamento terra, ou pode ser treinado também em máquinas, né, como leg press e assim por diante, mas também existe essa linha de treinamento de força que coloca o trabalho de salto, o trabalho de força rápida, né, dentro desse processo aí de treinamento de força. Então, a ideia nossa, ela foi um pouco separar, né, o que é treinamento de força, vamos dizer assim, né, do que é treinamento de salto, treinamento de potência, né, para a gente ver que são treinamentos, vamos dizer assim, diferentes. Tá? E isso, logicamente, fica muito importante, porque é conforme a abordagem, né, que nós teremos aí, por exemplo, com o atleta. Então, para quem está nos assistindo no YouTube, eu vou compartilhar aqui, né? E aí nós já iniciamos aqui, então, o processo. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de treinamento de força na musculação e desempenho de corrida e de ciclismo de endurance, a ideia que nós colocamos na musculação é para separar o salto do agachamento, separar o salto do leg press, do levantamento terra, né? Desses exercícios ditos mais tradicionais, porque senão nós não vamos saber exatamente a causa, ou melhor, a transferência de desempenho de um treino de força ou de potência
para o desempenho do ciclismo ou da corrida. Ou seja, se eu treinar musculação junto com salto e melhorar a minha corrida, eu melhorei minha corrida por causa da musculação, por causa do salto ou por causa dos dois juntos, né? Então, esse é um ponto importante para nós tentarmos discutir. Então, nós vamos falar agora justamente sobre isso daí. Bom, primeiro, como que a musculação ou como que o fortalecimento melhora o desempenho de atleta de endurance? Então, basicamente, são por 3 mecanismos importantes. O primeiro mecanismo é o mecanismo de transferência do desempenho. O que é a transferência do desempenho? É o seguinte: eu ganho força na musculação e consigo transferir essa força para o pedal da bicicleta ou para a passada, né, de empurrar o pé contra o chão, e aí ter uma movimentação do corpo melhor. Então, esse é o primeiro mecanismo, efeito direto da transferência do ganho de força ou potência para o esporte em questão. Esse é o primeiro. Porém, nós temos um outro, que é um efeito indireto. Por exemplo, há essa hipótese que as pessoas que treinam mais força, principalmente, elas machucam menos. Nós sabemos que a pausa do treinamento devido a problemas com lesões diminui o tamanho do ganho de desempenho oferecido pelo treinamento. Então, resumidamente, uma segunda linha, né, que o treinamento de força pode ajudar na performance de endurance, é um efeito indireto onde o atleta machucaria menos. Se o atleta machuca menos, ele fica mais tempo treinando. Consequentemente, ele vai melhorar. Mais tempo treinando quer dizer mais frequente, né? Um treinamento mais ininterrupto. Então, esse daí também é um ponto importante. Bom, o terceiro e último fator que nós vamos abordar é o lado protetor para a ação excêntrica que o treinamento de força nos dá. Então, nós sabemos que existe a lesão excêntrica, e essa lesão excêntrica, ela pode ser diminuída se nós fizermos um treinamento adequado, um treinamento de força, porque o treinamento de força, lá no agachamento, no leg press e nesses exercícios, né, ele possui natureza também excêntrica, né, o ciclo excêntrico-concêntrico, e isso poderia proteger um músculo. Então, são 3 mecanismos completamente diferentes. O primeiro é o aumento por ter uma passada ou um giro de pedal mais eficiente. O segundo é o aumento pela continuidade do treino que eu vou conseguir fazer. E o terceiro é o aumento porque já em desenvolvimento do treino ou da competição, eu vou ter menos fadiga neuromotora causada pela lesão, já que eu estou protegido pelo efeito protetor da carga excêntrica, da carga repetida, ok? Bom, o que tem sobre isso, né? Então, primeiro, o que tem sobre o treinamento resistido e a transferência crônica positiva? Transferência crônica quer dizer que eu treinei força, eu ganhei força durante semanas, e esse ganho de força de eu me tornar mais forte foi transferido para a corrida, foi transferido para o ciclismo, e aí nós melhoramos. Então, vamos lá. O que tem? Então, nós temos nesse desenho, vamos dizer assim, nessa figura, né, nós temos uma balança, e nessa balança nós temos, se ela aponta para o verde, melhorou o desempenho.
Se ela fica no amarelo, tanto faz. E se ela fica aqui no vermelho, é porque não, na verdade, prejudicou o desempenho, nós perdemos desempenho. E aí um grupo só treina ciclismo, o outro grupo treina ciclismo com treinamento de força tradicional. A hipótese que a musculação acrescentada ao treino de ciclismo melhora o desempenho em comparação a só o ciclismo. Então, um trabalho recente foi publicado exatamente no dia 17 de março de 2021, ou seja, desse ano, comparou o efeito do treinamento de força no desempenho de ciclismo entre homens e mulheres. Olha os resultados. Então, o grupo, né, de homens e mulheres, eles tiveram VO2 inalterado, né, mas tiveram um leve aumento da potência no limiar, tiveram também uma melhora na performance de 40 minutos, melhoraram a performance de um contrarrelógio de 5 minutos, melhoraram a potência máxima, melhoraram a potência anaeróbia máxima no teste de Ingate e também melhoraram a potência anaeróbia média. Então, dizendo para nós que não houve diferença entre os sexos, né? Então, as mulheres e os homens respondem de maneira normal, igual ao treinamento de força, e que o treinamento de força tradicional melhora alguns parâmetros do treinamento ou do desempenho de ciclismo. Isso, logicamente, foi feito com atletas normais, não foi feito com a elite, né? O ganho do treinamento de força é por N mecanismos, mas principalmente pelo aumento da força máxima e pelo aumento da taxa de desenvolvimento de força, ou seja, é o quanto rápido nós conseguimos gerar força. Então, esses dois componentes da força, a máxima e a rápida, afunilam para melhorar, na verdade, a eficiência do ciclismo e aí, logicamente, melhora o desempenho. Ok? Bom, mas também tem trabalhos que vão comparar se aderir salto, treinamento de salto, junto com o treinamento de força, pode melhorar a performance de endurance. Só que agora não é visto no ciclismo. Nós vamos falar da corrida. Por que a corrida? Porque o salto o salto contra movimento é uma ação, é gerado por uma ação muscular específica também à corrida, que é o ciclo a longa e encurta. No ciclismo, nós não temos isso, porque o ciclismo ele é concêntrico, né? Bom, e aí, um trabalho de 2015 pesquisou o efeito do treinamento resistido nas características neuromusculares e pace durante um contrarrelógio de 10 quilômetros. Olha qual foi o treino desses atletas. Meio agachamento, leg press, flexão plantar e extensão do joelho. Ou seja, então eles treinaram meio agachamento e leg multiarticular e exercício isolado para o quadríceps, extensão dos joelhos, e também para a panturrilha, flexão plantar. Só esses movimentos. 8 semanas, a cada 2 semanas alterava a carga. Então, eram de 8 a 10 RM, depois ficou de 6 a 8 RM, depois ficou de 4 a 6 RM, e, por último, séries de 3 a 5 RM. Resultados. VO2 máximo não foi alterado em 8 semanas, mas a velocidade pico num teste máximo na esteira aumentou 0,5 km por hora, e essa diferença foi significativa, esses 2,9% ou 3% de troca foi significativo.
E mais importante, quando foi olhado a velocidade antes e depois, para quem está vendo agora aqui no YouTube, né? O antes é essa linha com quadradinhos brancos, o depois é a linha com quadradinhos pretos, e o que dá para ver? Que quando a gente compara uma com a outra, a diferença foi significativa, principalmente a partir do quilômetro 7.500 até a chegada. De 500 e 500 metros, o pace passou a ser significativo, né? Ou seja, o treinamento de força fez com que esses atletas perdessem menos velocidade ou tivessem um sprint mais rápido. Então, esse é um ponto importante e deixando bem claro, por enquanto, foi treinamento de força tradicional, ok? Bom, antes de nós comentarmos a lesão, tem um outro trabalho feito com atletas corredores de 5 quilômetros, um trabalho um pouco mais recente, que compara o treinamento de força e o treinamento de força e potência junto, que é chamado de treinamento complexo. Os dois treinamentos aumentaram a performance do contrarrelógio de 5 quilômetros. Porém, o treinamento complexo, musculação e salto, aumentou a performance mais ainda do que só a musculação. Então, dizendo que o treinamento de força tradicional melhora o desempenho de atletas de 5 quilômetros que corriam na casa de 15 a 16 minutos esses 5 quilômetros. Mas quando aderiram salto a esse treinamento, a melhora foi maior, possivelmente pelo efeito específico do tipo de ação muscular do salto com a corrida, né? Então, esse é um ponto importante. Bom, segundo fator, será que realmente o treino de musculação ele protege corredores de lesão? Então, é uma pesquisa difícil de ser feita, né? Mas tem uma que nós vamos discutir aqui, que é também uma pesquisa recente, né? Ela é de 2020, e ela pesquisou uma associação entre a força, se tem associação entre força dos extensores do joelho e do quadril e lesões relacionadas à corrida em corredores de distância lá de nível colegial. Então, eles fizeram esse trabalho e viram, na conclusão, o seguinte, que grande carga máxima no agachamento, então grande força no agachamento, foi fracamente associado com um grande ângulo, né, um grande ângulo de flexão do joelho e uma pequena rotação interna do joelho. E o momento, né, dessa rotação em corredores de distância. Isso diz, apesar de ser especulativo, porque o resultado ele teve um poder fraco, mas foi melhor do que nada, vamos dizer assim, mas que corredores quais são fracos no agachamento podem exibir biomecânica de corrida associada com o desenvolvimento de lesões na articulação do joelho, ok? Então, pode ser que corredores mais fracos no agachamento tenham uma mecânica de corrida onde as articulações variam mais, vamos dizer assim, para um lado menos seguro, e que isso pode desencadear lesão. Então, esse é um ponto em relação à mecânica de movimento. Existem mais dados, lógico que o treinamento de musculação fortalece o músculo, e esse músculo mais forte, ele machuca menos, mas aí é lesão muscular.
E essa lesão muscular, distensão, estiramento, contratura, né? Então, isso daí já tem menor incidência de cãibra, né? Já que a cãibra também é associada com esforço. Então, baseado nisso, o que nós temos até agora? O treinamento tradicional de força, agachamento, leg, melhora o desempenho no ciclismo de pessoas normais, de ciclistas amadores. É lógico que melhorar a elite é muito mais difícil, porque eles já estão no limite do condicionamento físico. Talvez eles já tenham o nível de força necessário para o maior desempenho possível. Ponto. Mas a musculação melhora, a musculação tradicional melhora o desempenho no ciclismo, de endurance. Ponto. Para corredores, a musculação melhora o desempenho dos corredores de 5, 10, 42 quilômetros, mas quando aderido ao treinamento de musculação, o trabalho de salto, que entra como um trabalho de força rápida, né, não força pura, como a da musculação, por exemplo, a melhora é maior, possivelmente pela especificidade da ação muscular do cai no salto, que é a mesma ação na corrida. Bom, quando a gente vai para a lesão, aí entram duas vertentes. O treinamento de força pode ser que minimize alterações biomecânicas que poderiam levar à lesão, e também o treinamento de força deixa o músculo mais forte, mais resistente e, consequentemente, a chance desse músculo ter lesão é menor. Ter cãibra, por exemplo, é menor. Bom, esse é o segundo fator. O terceiro e último fator que nós vamos ver é relacionado ao treinamento de musculação e o efeito protetor da carga repetida, né? Bom, por que é importante isso? Porque tem N trabalhos que mostram que, principalmente em provas de média e longa duração, colocando aí 21, 42, 50 quilômetros ou até mais, a fadiga ela é muito mais neuromotora do que cardiorrespiratória. E grande parte dessa fadiga neuromotora é causada por microlesão muscular. Então, se nós conseguirmos diminuir o número de microlesão, esse atleta vai fadigar menos. Não quer dizer que ele vai correr mais rápido por minuto, mas ele consegue manter a velocidade que ele tinha por mais tempo, por mais quilômetros durante a prova. Então, dentro disso, a ideia é nós criarmos um efeito protetor no organismo. E aí entram algumas questões. Só correr melhora o efeito protetor? Sim. Quem não está acostumado a correr, começa a correr, no início vai ter dor muscular, e à medida que ele vai correndo mais vezes, essa dor desaparece, ou seja, uma corrida te prepara para a próxima corrida. E à medida que você vai aumentando o volume de corrida em quilômetros, em tempo, você vai criando um efeito protetor para ela. Então, isso é um ponto também importante. Porém, será que o salto protege? Será que o treino de musculação protege? Será que treinamento em descida protege? Então, alguns trabalhos relacionados a isso. Primeiro, efeito protetor da carga repetida pela musculação na performance de corrida, né? Então, esse trabalho foi feito aí durante 7 semanas, onde primeiro foi avaliado a força desses voluntários, o VO2, a economia de corrida. A partir da semana 3, esses voluntários fizeram um treinamento tradicional de musculação. E foi medido a economia de corrida 24 horas e 48 horas após. Aí eles descansaram 15 dias, aí depois, na semana 6, eles fizeram o segundo treino de musculação, descansaram 24 horas, fizeram um teste de economia de corrida. 48 horas, outro teste de economia de corrida.
E na última semana, uma semana depois dessa, eles refizeram o terceiro treino de musculação. E aí viram os resultados. Então, aqui nós temos os resultados entre semana 1, semana 2, semana 3. Mostra que a creatina quinase, principalmente 24 horas após o exercício, que é o marcador principal, ela diminuiu em relação à semana 3, principalmente. A mesma coisa 48 horas depois, né? O salto contra movimento também, ele diminuiu menos, vamos dizer assim, na semana 3. Quando a gente mostra o que interessa para nós, no caso, que é a corrida, já que a musculação para a corrida, o que a gente vê? Que as medidas de performance de corrida, relacionado à carga 1, à carga 2 e à carga 3, né, elas não foram diferentes no sentido VO2 máximo, ou seja, o efeito protetor da carga repetida que houve não alterou o VO2 máximo, né? Bom, em relação à ventilação também não alterou, consumo de produção de gás carbônico não, mas a percepção de esforço foi menor para fazer as avaliações de corrida e também o equivalente de ventilatório de gás carbônico, que seria o limiar 2, também foi mais baixo para P0,01, dizendo que possivelmente o limiar 2, né, ele foi melhorado com o efeito protetor da carga repetida. Mas, principalmente, um teste de fadiga que, após a carga 1, eram 133 segundos, passou para 147 segundos. Então, os voluntários melhoraram 10% na resistência até a exaustão. Um outro ponto importante é que o desempenho do salto contra movimento, já que corrida é um trabalho, né, de ciclo a longa em curta, ele melhorou após a carga 3. Esses valores não melhoraram após a carga 2. No resumo, essa história toda quer dizer o quê? Que para musculação surtir efeito na corrida, como proteção, eu preciso de 3 treinos. E segundo, eu preciso, pelo menos, descansar 24 horas após o terceiro treino. Porque somente 24 horas eu não recuperei ainda a fadiga remanescente, ou a fadiga que se manteve, vamos dizer assim, né, após o treinamento. Então, esse é um ponto importante. Treinar musculação melhora o efeito protetor para correr? Sim, ponto. Um outro trabalho bem interessante foi sobre o efeito do exercício induz lesão muscular pelo salto para proteger o salto, né? Então, os voluntários, depois que fizeram todas as avaliações, né, eles fizeram um trabalho com 30 saltos, né, com carga excêntrica na semana 1. E 2 semanas depois, na semana 3, esses voluntários saltaram 50 vezes, então 20 saltos a mais. O salto, na verdade, foi o drop jump, aquele salto com queda, né? Sobe uma plataforma, bate no chão embaixo, cai e sobe. Bom, resultados curiosos é que o desempenho no salto contra movimento, ele melhorou, porque 1 hora após o treino de salto, ele tinha um tamanho de efeito pequeno, mas tinha no prejuízo do salto, e na semana 3, 20 saltos a mais não causaram esse efeito, ou seja, o desempenho do salto após o primeiro treino de 30 saltos
era 47,5, caiu para 45,15. 2 semanas depois, era 47,40, caiu para, na verdade, ficou a mesma coisa, 47,60. Quando a gente vai para um outro tipo de salto, que não é o salto contra movimento, mas é o salto agachado, né, que é um salto concêntrico somente, na semana 1, antes dos 30 saltos, os voluntários saltavam 43,6. Após os 30 saltos, eles saltaram 41,9. Então, teve um tamanho do efeito pequeno. Porém, após a terceira semana, após 50 saltos, o desempenho que estava 44,26, e imediatamente após treinar 50 saltos, o desempenho se manteve com 44,38. Ou seja, 30 saltos te protegeu para fazer 50 saltos. E isso com 2 semanas de descanso. Então, a pessoa saltou 30 vezes hoje, vai ter dor muscular amanhã, aí vai passar uma semana, vai passar 2. Após a segunda semana, ele vai saltar 50 vezes, não é mais 30. E, após esses 50, o machucado vai ser menor e o prejuízo no desempenho vai ser menor. Ou seja, então existe também um efeito protetor de salto para salto. Nós não temos ainda pesquisas que verificaram o efeito protetor do salto na corrida, pelo menos que eu conheça. Nós temos da musculação para a corrida, nós vimos, do salto pro salto, mas não vimos do salto para a corrida, e também tem trabalhos onde viram o efeito protetor da corrida em downhill para a corrida, que também existe esse efeito protetor, ou seja, correr na descida te protege em termos de músculo para uma segunda, uma terceira corrida na descida. Então, esse é um ponto também extremamente importante. Conclusão desse trabalho, né, é que, resumidamente, 30 saltos te protegem para fazer 50 saltos. Ok? Então, dentro da nossa meia hora, chegamos ao fim, né? E, para quem não pegou toda a nossa conversa aqui, o resumo é: a musculação melhora o desempenho de atletas de endurance, ponto. Porém, quanto menos treinado for essa pessoa, mais o treinamento de musculação será transferido para essa performance, ou seja, mais irá melhorar. O caminho que a musculação melhora o desempenho desses atletas é pela transferência direta do ganho de força para o pedal da bicicleta ou para a passada ali na corrida, por diminuir possivelmente a incidência de lesão, a muscular sim, lesão articular ainda é complexo, mas manteria o atleta treinando mais frequente. 2. E terceiro, também comprovado, o treinamento resistido melhora o efeito protetor da carga repetida, ou seja, o treinamento resistido por meio do componente excêntrico, da metade da repetição, te protege para correr, que também tem um componente excêntrico na hora que o pé entra ali em contato com o solo. Então, resumidamente, é isso daí. Um bom resto de dia para vocês, uma ótima quinta-feira e nos vemos por aí. Ok? Então, moçada, valeu. Vou desligar aqui. Não acabei vendo aqui no YouTube se tem alguma pergunta ou não. Não consegui ver o acesso aqui, mas caso tenham, deixa as perguntas ali, que depois a gente entra e responde. Tá bom?